Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, há mais de uma década no ar, trazendo informação para pais, empresários, professores, estudantes, enfim, todos aqueles que querem contribuir para um mundo melhor. E hoje uma pessoa que está fazendo isso muito bem, que é o pedagogo Paulo Pio, que é especialista em dependência química e tem um trabalho que leva o nome de Pais Atentos, que coopera com as escolas nessa árdua tarefa de manter as drogas longe da nossa juventude. Paulo, muito grato por nos atender. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Abel, e a todos os amigos da sustentabilidade. Estou à disposição para responder as perguntas e honrado com o convite. Nós que estamos. Me diz uma coisa, primeiro dá uma geral, então, sobre como nasceu o Pais Atentos e qual que é o objetivo, a missão disso. Vamos lá. Minha formação sempre foi dentro da área de marketing e também como pedagogo. Trabalhei em grandes empresas da indústria farmacêutica e depois me vi voltado para a prevenção ao uso de drogas, pois eu fazia parte de um trabalho social com jovens, e os jovens já na década de 90 com problemas sérios, né? Iniciação no consumo. Eu fui fazer uma especialização no GREA USP e me apaixonei e senti a necessidade de comunicar aos pais, às famílias, um trabalho um pouco mais direto, porque você não tem hoje, em lugar nenhum, dentro da educação, prevenção ao uso de drogas. Você tem um trabalho ou outro pontual, feito pela Polícia Militar, feito por outros órgãos, mas não efetivos. Então, eu fui buscar junto de um amigo, de um parceiro, que já estava na área de educação, um suporte, e fundei o projeto Pais Atentos, Filhos Felizes, Alunos Saudáveis, que, na verdade, faz um trabalho de conscientização dos pais para que eles possam levar para dentro dos lares, porque, né, Roberto, a educação começa dentro de casa, né? Depois a escola dá continuidade a isso, né? Começa e termina, né? Começa e termina, isso mesmo. E muito bem lembrado. Então, nós procuramos fazer um trabalho de conscientização e de educação continuada com os pais através de uma revista, que foi física até 2019. Nós dávamos a revista para a escola, assim, personalizávamos capa contra capa, mas os temas abordados sempre eram relação pais e filhos, prevenção ao bullying, prevenção ao uso de drogas, noções gerais de vida em família, fatos que possam agregar valor às famílias, que muitas vezes vão buscar as informações de fontes não seguras, né? Esse fenômeno nocivo das fake news que nós estamos presenciando hoje, ele sempre existiu, hoje ele exacerbou pelas mídias sociais, mas ele sempre existiu. Geralmente o pai ia buscar uma informação sobre o uso descontrolado de alguma substância no programa do Datena, né? Quando a coisa já aconteceu, né? Põe lá na tela o assassinato, a briga em família, a facada no bar, quer dizer, já aconteceu. Prevenção que é bom, nada, né, Roberto? Nada. Eu olhei o seu site e fiquei admirado com o conteúdo e a dimensão dos nomes colaboradores que atuam nessa construção de conteúdo para você, né? Se você puder citar quem são os seus colaboradores, isso seria bem interessante para termos a noção de até onde se está chegando, né? Então, até como estratégia de mercado, as escolas particulares têm muita dificuldade de terem grandes colaboradores escrevendo para elas, né? Então, nós compramos conteúdos ou fazemos parcerias com grandes autores para divulgarmos a sua marca, o seu livro, e eles nos proporcionam artigos de relevância, né, de alto valor agregado, para que a gente possa compartilhar na revista. Então, alguns deles, o Cortella, o Clóvis de Barros Filho, temos entrevista com o Maurício de Souza, com o Drauzio Varela, o André Trigueiro,
alguns nomes interessantes que fazem parte aí da grande mídia nacional, que são bem conhecidos, e também outros escritores que escrevem para a revista, segmentados, né, psicopedagogos, pediatras, que fazem um trabalho orientativo para as famílias. Hoje, o nosso produto é totalmente digital, é uma revista digital, ancorada numa plataforma de revistas muito bem posicionada, e estamos aí, levantando a bandeira da paz, né? Levantando a bandeira de valores atemporais, né? Que muitas vezes não dá para se colocar nos bancos das salas de aula, né? Falamos de saúde, falamos de prevenção às drogas, falamos de perdão na sociedade, falamos de valores atemporais, como você sempre pregou também, né, Roberto, aí no teu programa. A gente busca, na verdade, inspiração justamente nesses autores que você citou, né? Eu queria, então, avançar no questionamento da seguinte forma. Se nós estamos falando de prevenção, nós temos a prevenção nas escolas, que a gente sabe que é débil, é fraquíssima, né? Eu conheço o pessoal do PROERD, da PM. Isso. Tenho muita amizade com a comandante Eunice, em que eu mando um grande abraço, um trabalho belíssimo nisso, mas, às vezes, para eles conseguirem espaço dentro da escola, especialmente da escola pública, eles chegam lá e o cenário já está tomado, vamos dizer assim, né? Então, eu queria que você desse a sua opinião sobre essa triste realidade entre a escola pública e a privada, tá? De como o cenário se encontra e como que a prevenção pode ser levada para dentro de casa também, para os pais, para que eles justamente, caso a escola onde o filho esteja não esteja atuando devidamente. Então, para começar a conversa, o problema do uso descontrolado de substâncias lícitas e ilícitas no mundo, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o maior problema de saúde do mundo. A gente, claro, dá visibilidade à Covid, a depressão, né? Mas o uso descontrolado de drogas continua sendo o maior problema de saúde pública do mundo. E nós estamos perdemos o jogo. Nós temos aí hoje milhões e milhões e milhões de pessoas que consomem álcool e cigarro, normalmente, um produto lícito, e as outras drogas ditas, né, entre aspas, proibidas, são consumidas sem nenhum problema. O que acontece? Você me permite um comentário? Pois não. Tá? Porque faz muito de encontro a isso. Caso o amigo que acompanha o nosso programa não saiba, né, nós tivemos cerca de 650 mil mortes no Brasil por conta do Covid. Mas, em 2 anos, né? Mas nós temos no Brasil 350 mil mortes ano decorrente de problemas circulatórios ligados ao cigarro. Tá? E ligado ao câncer também. São 8 milhões de óbitos no mundo relacionados ao cigarro, seja ele o narguile, seja ele o cigarro tradicional, seja o cigarro eletrônico, e vai por aí. Isso vai decorrer em doenças como câncer de pulmão, câncer de faringe e outras doenças decorrentes do uso do cigarro. Então, o que acontece? Geralmente, o Brasil não faz prevenção. Você citou o PROERD é o único órgão que ligado à Polícia Militar de muitos anos, que faz prevenção para uma faixa etária, mas eles não conseguem albergar mais do 500, 600 escolas, porque o volume deles é muito grande para o tamanho do Brasil, é muito pequeno para o tamanho do Brasil. Como fazer prevenção nas escolas? Por exemplo, quando a gente aborda droga, o mantenedor da escola particular, que é o foco da minha empresa, ele tem um pouco de... Como é que eu posso dizer? Ele fica com medo, fica com medo de abordar, né? Mas ele sabe que existe o problema, mas ele fica... Então, quando você coloca, você fala de saúde, você faz prevenção. Quando você fala de esporte, você faz prevenção. Quando você fala da melhoria das relações de família, você fala de prevenção. Prevenção significa vir antes do uso, antes do abuso ou antes da dependência. Nós trabalhamos a prevenção primária, ou seja, vir antes do uso, chegar antes,
para que o jovem, como todo adolescente ou pré-adolescente, na sua maioria, vai passar pela fase de experimentação, como nós passamos, já fomos jovens, né, Roberto? Hoje estamos aqui os dois com barba branca, mas já fomos jovens. Mas que isso seja apenas um período, né, em que se passe sem maiores problemas e ele siga a sua vida saudável, ativo, socialmente estável, né? Mas o que acontece? Hoje, o uso está tão descontrolado e os mecanismos de prevenção não existem. Não existem. Prevenção, você teria que ter programas de prevenção sérios, antes dos jornais de grande circulação nas emissoras de TV, antes dos jogos de futebol. Por quê? Porque você vai estar fazendo com que a sociedade saiba dos malefícios que determinadas substâncias que geram dependência química proporcionam àqueles que se aventuram. A pergunta de $1 milhão é: existem aqueles que passam pela substância e não ficam, e existem aqueles que passam pela substância e casam com ela e têm um comprometimento para o resto de suas vidas e de suas famílias também. Então, quem é esse? Os fatores de proteção e os fatores que vão de risco, que vão fazer com que ele caia no uso das substâncias de forma abusiva, é a pergunta de $1 milhão. Então, a prevenção tem que existir, sim. É um problema de saúde pública. Os governos não sabem como atuar. Em lugar nenhum do mundo, né? Em lugar nenhum do mundo. Mas o que acontece? Países como Canadá, como Estados Unidos, eles investem 90% do seu trabalho de prevenção é feito junto das repartições públicas, das escolas públicas. Eles fazem um bom trabalho. Então, o que é interessante? As pessoas mais conscientes do poder das substâncias, porque qualquer substância, ela te dá um prazer maravilhoso. Dizer, olha, droga mata, porque as nossas campanhas, elas são primárias. Droga mata. Aparecem aquelas pessoas totalmente desacorçoadas. Sim, droga mata, ela pode matar. Mas ela dá um prazer muito grande também, porque ela atua no nosso sistema de prazer, no nosso sistema de compensação, onde você, diante de um prato de comida maravilhoso da sua mãe aos domingos, você sente aquele prazer, você com a sua esposa, sua namorada, seu esposo, seu namorado, numa noite de amor, dá aquele prazer, é lá que a substância atua. Só que ela vai embora muito rápido e você vai precisar de uma segunda dose e ela gera dependência química na maioria delas. Então, a população em geral, ela tem que saber dos riscos implícitos nisso. Mas, aí, Paulo, sim, o que para mim, desculpa te interromper, eu estou pensando, né? Uhum. Porque você até citou uma coisa interessante, a gente já foi jovem, né? E era engraçado porque eu sabia na rua, porém na aclimação, aquele cara usa maconha, né? Eu não sei se ele vende, mas ele usa, tal. Então, a gente tinha um comportamento na rua que era do tipo seguinte: deixa o cara participar do jogo, tal, mas fique atento, fique alheio, não arrume confusão, porque a gente não sabe qual o tamanho desse cara, tá? Se ele está envolvido com tráfico ou se ele é só um usuário. E a gente ou seja, nós éramos malacos suficiente para saber levar essa situação. Esse é um fato e creio que muita gente no meu entorno agia assim. Hoje em dia, nós temos, então, uma juventude que não está na rua, no sentido literal das coisas, mas está com tudo dentro de casa, com toda a informação, e essa informação é de conhecimento. Ou seja, fico pensando que quem é que passa na cabeça de alguém, até de um mesmo sendo jovem, que isso aqui não vai ser problema? Isso está na alma do jovem, que não há risco? Então, Roberto, bons tempos o nosso, né? Em que a gente sabia identificar, né? O traficante ou o usuário contumaz. Na década de 70, a maconha que rodava, não tinha problema. Era aquele fulano é maconheiro. Sim, sim. No entanto, nos anos 80 chegou a cocaína.
De 80 para cá chegou a cocaína, e ela chegou muito pura. Você lembra que no começo da década de 80, você tinha, olha, morreu fulano de overdose, a Elise e tantos outros, morreu fulano de overdose, morreu. Por quê? Porque ela era muito pura. Sim. Não sabia se lidar com ela, dava ataque cardíaco muito rápido. Depois, o traficante chegou à conclusão que ele não quer matar seu cliente. E hoje ela vem muito misturada. Então, a cocaína hoje, dificilmente você vê alguém com overdose de cocaína. Mas o que acontece? Nós agora, que somos da geração internetizada, a geração de estímulos rápidos, né? Tanto adultos como jovens, vamos colocar todo mundo no mesmo pacote. Nós estamos num processo da humanidade, no geral, em que nós estamos cada vez mais reféns das sensações rápidas e prazerosas. Você, eu e a maioria das pessoas fica o tempo todo acessando as suas mídias sociais, acessando o seu computador. Ele fica em busca de algo que o satisfaça momentaneamente. E imediatamente. Algo que lhe dê aquele prazer, aquela satisfação. Então, você tem a pessoa que é viciada em compras, porque ela compra rapidamente, ela sente aquela satisfação de ter um sapato, um vestido, uma roupa nova, dali passa. Atua no mesmo sistema de recompensa do nosso cérebro. Quando existem diversos. Só que hoje a coisa tomou uma proporção gigantesca. As pessoas precisam cada vez mais aditivarem a vida para viverem com esses pequenos prazeres que nós somos liberando endorfina o tempo todo. Então, é um risco. Antigamente, o traficante, você falava, aquela pessoa de preto que curte um rock, ela está ali na esquina, né? Não, hoje, a pessoa que passa droga para o nosso filho pode ser o melhor amiguinho dele dentro da sua casa, no quarto, brincando de videogame. Porque muitas vezes a coisa já tomou uma proporção muito grande e as substâncias estão cada vez menores, com princípios ativos diferentes. Então, claro que existe dentro do adolescente, do jovem e do adulto, um pouco mais informado, como você falou, é sabido entre todos que uma determinada substância não faz bem, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a maconha, que hoje é muito difundida, ela possui os seus detratores e ela possui os seus defensores. Uma certa glamorização até, digamos assim, né? Olha, e as pessoas, como sempre, seguindo essa coisa da fake news, das mídias sociais, elas leem a primeira página do livro e pensam que leram o livro todo. Então, quando elas ouvem falar que a maconha é medicinal, aí pronto, não pega nada. Quer dizer, elas não sabem o lado B. Por isso que se precisa, cada vez mais, de empresas e de temas e de professores, de profissionais que abordem a prevenção de uma forma clara. Eu aqui não condeno quem é usuário, quem usa socialmente o álcool, quem usa... Eu não condeno, mas que ele esteja ciente de que existem riscos e que esses riscos são mensuráveis. A ciência já determinou, existem fatores de proteção e fatores de risco. Então, os fatores de proteção, uma família estável, uma pessoa emocionalmente equilibrada, ela vai ter muito mais fator de proteção diante de uma substância que lhes dá um intenso prazer momentâneo do que aquela totalmente desequilibrada, com problemas emocionais sérios, com problemas afetivos, com problemas materiais sérios, junto a grupos de risco muito grandes, morando em locais muito perigosos, em frente a uma biqueira, numa região remota de uma cidade do Brasil. Quer dizer, essa pessoa tem muito mais chance de começar uma iniciação com drogas e de ver aquilo ali algo como, muitas vezes, uma fonte de renda, uma fonte de recurso para melhorar a vida da sua família. É papo para muito tempo, viu, Roberto? São fatores muito distintos. Eu queria me estender, então, nesse aspecto, pelo seguinte: a gente sabe que os jovens têm aquele hábito, porque antes de eu... Porque eu obviamente, vou sugerir um passo a passo, se for possível, para que você deixe para os pais, é óbvio. Mas antes da gente chegar nisso, né, nós sabemos que tem um comportamento que é chamado de esquenta, né? Ou seja, os jovens vão encontrar seus amigos
numa balada, em algum lugar, e para que não gastem muito dinheiro no local que eles vão se divertir com toda a justiça, que isso é normal, mas precisa tomar alguma coisinha em casa para ficar mais barato, né? E aí essas pessoas chegam nesses ambientes já um pouco entorpecidas, vamos dizer assim, e com os cuidados de alerta desligados. Isso é uma verdade? Sim, olha, para você ter uma ideia, 70% dos problemas com drogas no mundo, álcool, são derivados do uso descontrolado do etanol presente nas bebidas. 70%. Os outros 30%, você coloca todas as outras drogas listas e listas. Então, se bebe muito. Hoje em dia, no Brasil, nós temos tido um problema muito sério, que são essas pequenas adegas, né? Entre aspas, né? Posto de gasolina. Qualquer esquina, e aí em qualquer esquina você vê um lugar coloridinho com algumas grades assim, o pessoal chama adega, porque eles vendem ali uma cerveja, mas vendem bebidas destiladas, e sem essa coisa de se for para menor eles vendem, se for para maior eles vendem, lembrando a todos que as leis brasileiras contemplam o quê? Bebida alcoólica só para maiores de 18 anos. Então, essas famosas adegas e os esquentas em frente aos supermercados, aos postos de gasolina, nessas lojas de conveniência em postos de gasolina, também vai o menino que tem mais de 18 anos lá, compra bebida para todo mundo. Então, tornou-se já uma via de regra que as pessoas já saiam muito alcoolizadas para irem para a balada, para não gastar dinheiro lá, ou passem a noite bebendo nesses pontos. O problema do álcool no Brasil, ele é muito sério, ele é sério no mundo todo, mas aqui, por nós não termos, como eu já disse, campanhas de prevenção e um alerta, ele está ficando muito difícil. Teve uma pesquisa agora, 49% foi o aumento de consumo dentro dos próprios lares durante a pandemia. Então, essa coisa do pai ter um barzinho, sabe? Da família ter um barzinho, que nos anos 70 era chique, né? Você tinha um móvel ao lado da estante, cheio de bebidas. Gente, vamos começar a parar para pensar, né? Como é que a gente consegue fazer a prevenção dentro de casa? Primeiro, sendo o exemplo, né? Aqui eu não falo, olha, pai, se você toma uma cervejinha e você não dirige, se você vai para o seu futebol e volta de Uber, não tem problema. Agora, o seu filho pequeno, vendo o tempo todo o estímulo ao consumo da substância. Existem casos, Roberto, que a gente fala nos nossos cursos aí, que são comuns. Hoje em dia, as meninas, os meninos, elas crescem muito rápido, né? Então, com 12, 13 anos, elas já têm 1,80 m, tão grandes, né? E aí chega aqueles titios, né? Dá um copo para essa pessoa aí, para ele, pô, já Porque está dá uma grande. aparência de adulto, né? Por isso Isso. ser grandão, né? Então, olha, cientificamente, uma criança, um pré-adolescente que entre em contato com qualquer substância, seja álcool, cigarro ou qualquer outra, dos 10 até os 15 anos, ela tem 5 vezes mais chance de ter problemas com drogas na sua fase adulta. Repetindo, qualquer criança ou jovem dos 10 aos 15, 16, que tenha o primeiro contato com uma substância, ela tem 5 vezes mais chances de ter problemas com ela na fase adulta, porque o seu organismo ainda está em formação, a sua psique ainda está em formação. Então, ao assimilar aquele prazer, as suas células, o seu organismo, o seu psiquismo já vai ficar familiarizado com esse sistema de recompensa. E, numa outra oportunidade, com certeza, se ele tiver um problema sério de compulsão, problemas emocionais, né, fatores que desencadeiem, ele vai ter problema sério com a substância. Não é fácil. E o que você recomenda, então? Quer dizer, de forma prática, o pai tem que, por exemplo, tomar o seu vinho aos domingos, ok. Isso dá uma sensação de um certo, vamos chamar, ritual, vai. Como é que você mede, como é que você coloca esses parâmetros no comportamento da família?
Então, por exemplo, existem maneiras de você comunicar uma criança. A criança bem pequena, que ela pergunta, pai, por que você bebe só cerveja e álcool e uísque, né? Ele não vai ter como mentir para o seu filho. Ele está sempre sendo pego em flagrante, né? Então, ele vai falar, filho, olha, o pai bebe porque ele tem mais de 18 anos, mas o pai bebe só um pouquinho e ele não quer que você faça isso, porque é muito perigoso para você ainda. Quando você completar 18 anos, nós vamos conversar bastante a respeito disso. Mas saiba que se o pai pudesse, ele parava de fazer isso. Ele de vez em quando toma, mas não é nada agradável para uma criança como você. Você vê que é uma desculpa, mas é algo que você vai agregar para ele um sentimento de alerta, né? Um sentimento de alerta. Então, a primeira coisa é ser o exemplo, tornar-se o exemplo dentro de casa. Existe uma coisa que todo mundo deveria saber, que chama-se tolerância. Existem pessoas que bebem muito para obterem o mesmo resultado do que tinham quando bebiam um copo só. Então é assim, Roberto, você toma uma cerveja em casa por dia ou um vinho de noite, um copo de vinho. Daqui 3 semanas, você não está mais tontinho com aquela cerveja. Você tem que tomar 4 cervejas ou 3 taças de vinho. Daqui 2 meses, você toma como uma fumante, garrafa... né? 2, 3 cigarros não gera mais nada. Então é assim, o nosso organismo, ele vai ficando tolerante ao etanol ali naquela bebida ou à nicotina, o alcatrão naquele cigarro. E você vai precisar de cada vez mais doses ou tragadas para obter o mesmo efeito. Isso com qualquer tipo de droga. Então, quando você despencou ladeira abaixo, aí é aquela pergunta de $1 milhão. Você não sabe. Então, muitas vezes, a gente faz uma pergunta, fazendo uma anamnese com alguém que está com problemas, e fala assim, quanto você consome por dia? Eu falo, é pouco, nem sei porque eu estou aqui e tal. Não, mas eu quero só uma medida, que eu preciso anotar aqui. Quanto... Aí a pessoa fala, eu bebo, sei lá, 30 latinhas de cerveja, meia garrafa de uísque, mas eu não sinto nada. E ela não está fazendo isso de brincadeira, ela está fazendo sincera. Ela acha que ela bebe pouco porque ela não sente nada. Então, é muito perigoso. Então, as pessoas que estão em família e bebem muito dentro de casa, tomem cuidado, porque um estado alterado de consciência, durante muitos e muitos anos, pode não acontecer nada. Mas em um momento de descontrole emocional, de descontrole espiritual, sabe-se lá o quê, a pessoa pode cometer um ato, uma barbárie, algo que possa trazer uma consequência funesta